Para que serve estudar história? Para que serve a história? A história é, antes de tudo, um divertimento. O historiador sempre escreveu por prazer e para dar prazer aos outros. Mas também é verdade que a história sempre desempenhou uma função ideológica que foi variando ao longo dos tempos. George W. A história nada mais é do que uma memória coletiva. A história é a disciplina que estuda o homem no tempo. Ela investiga os seus feitos, invenções, ações, pensamentos e sentimentos. O conhecimento histórico auxilia o homem a compreender o que ele construiu ao longo de sua existência e o que as sociedades legaram em termos intelectuais, culturais, materiais. A história amplia o mundo em que se vive, propicia o contato com outras culturas e diferentes saberes. Carrega valores, ensinamentos pelo tempo e oferece sentido à vida. Esse estudo também envolve a construção da memória, e a memória está intimamente conectada à história de um indivíduo ou um povo. O estudo da história é importante porque desperta a percepção de diferentes culturas e de que as pessoas podem ser diferentes, e tudo isso contribui para a ampliação e a formação do imaginário. Envolve, sobretudo, conhecer e compreender o passado da humanidade, sem distorcê-lo a favor de convicções políticas ou pessoais. O estudo do período escravocrata, por exemplo, além do enriquecimento enciclopédico, explica ou fundamenta teorias e outros estudos sobre o preconceito racial, social ou racismo em si. O estudo da era vitoriana também é importante para entender como o Império Britânico tornou-se a nação mais poderosa do mundo e também como cooperou para outros países buscarem recursos também. E sem a presença do imperialismo e suas influências, o mundo seria bem diferente. É importante estudar para entender como o imperialismo impactou, por exemplo, na África e outros países pobres. Enfim, a história não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Na história, se aprende os conceitos, mas também se aprende as relações entre os seres. Como diz Mark Bloch, mesmo que julgássemos a história incapaz de outros serviços, seria certamente possível alegar em seu favor que ela distrai. Pessoalmente, a história sempre me divertiu muito. Este foi o meu trabalho final na disciplina de História. Agradeço ao professor Geraldo. Suas aulas deram bons resultados.